Amém, igreja? Graça e paz, que bom que você veio, que bom que você está aqui, né? Não se deixou abater aí pelo tempo de chuva e está aqui para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Quem acha que Deus faz as coisas por acaso ou é coincidência? Alguém acha isso? Não, né? Tudo que Deus faz tem de fato um propósito para as nossas vidas, para a nossa caminhada. E é interessante porque nós, domingo passado, começamos aí a série Princípios, e hoje eu vou dar continuidade a essa série, trazendo 3 princípios para a igreja, do qual nos ajudará a olhar para as nossas vidas e se alinhar ainda mais com a vontade de Deus. Mas eu achei interessante que a irmã Cida e o irmão Antônio vieram aqui para fazer esse momento de intercessão, e eles ungiram a igreja, né, nos falando que estão ungindo nossas mãos, porque Deus tem algo para nós, porque Deus tem algo para as nossas vidas, e de fato, né, estamos aí no início de um ano, estamos num estudo sobre princípios, e com certeza, aqueles que tiverem de coração aberto, estiverem dispostos a ouvir e a colocar em prática, com certeza, coisas novas vão acontecer. Com certeza, coisas novas estão por vir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mudanças poderosas, não só na questão física, aquilo que os nossos olhos podem ver, mas aquilo que está dentro dos nossos corações. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo para você durante esses dias. Amém? E domingo passado nós iniciamos nossa série Princípios, e nós demos uma introdução sobre os princípios. E nós falamos domingo passado, nós iniciamos falando que o Evangelho, que aquele que se entrega a Jesus e realmente decide seguir o Evangelho, ele automaticamente começa a ser... O que ele começa a ser? Alguém lembra? Transformado, né? Quando nós decidimos seguir a Cristo, automaticamente nossa vida começa a ser transformada. Nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossos pensamentos, a nossa vida, aqueles que estão à nossa volta, começa a ser transformado pela ação do Evangelho. Nós vimos também que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você começa a ser observado pelos outros, porque todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, automaticamente começa a ser transformado pelo Evangelho. Então as pessoas que estão à nossa volta, automaticamente começam a nos olhar com outros olhos, tentando encontrar essas mudanças nas nossas vidas. E quando a gente se dedica de fato e de verdade, essas mudanças começam a acontecer, elas começam a afetar também aqueles que estão à nossa volta. Por isso é muito importante para nós que aceitamos a Jesus, sempre observar a nossa conduta, porque nós estamos o tempo todo sendo observados, e não só por nossos irmãos aqui da igreja, mas principalmente por aqueles que não fazem parte da igreja, porque eles querem ver em nós realmente aquilo que Cristo pode fazer em nós. Então nós vimos isso também domingo passado. Então, fazendo uma recapitulação só para a gente relembrar, nós vimos também sobre os princípios, que um princípio bíblico ele é diferente de um princípio colocado pela sociedade. Um princípio colocado pela nossa sociedade, ele se renova conforme as experiências, conforme o mundo vai caminhando e as pessoas vão evoluindo, ele vai se moldando aquilo que a sociedade pede para ser. Um princípio bíblico não, ele não se renova. O princípio bíblico ele vai ser, ele é ontem, ele é hoje, ele sempre será o mesmo princípio bíblico. E ele pode ser aplicado tanto aqui na igreja Shekinah, como lá na PIB de Curitiba, como lá nos Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo. Um princípio bíblico ele é sempre o mesmo. Então ele não muda com o tempo. Amém? Então hoje nós vamos ver, continuando essa série Princípio, nós vamos ver 3 princípios
que vai nos nortear na nossa vida. E é muito interessante, meus irmãos, porque eu estava estudando sobre esses princípios, e não que a gente não lembre deles, mas muitas vezes na nossa correria do dia a dia, a gente vai passando despercebido, é ou não é? E muitas coisas vão ficando aí meio pelo caminho, a gente vai fazendo as coisas meio que na pressa, meio que na correria, e muitas vezes a gente nem se dá conta de como nós estamos fazendo as coisas. E muitas vezes nós estamos quebrando princípios bíblicos e nem estamos percebendo devido à nossa correria do dia a dia. Devido às coisas estar tão aceleradas, a gente não percebe que estamos passando por cima dos princípios bíblicos. E muitas vezes a gente cai em alguns erros, em algumas armadilhas, e a gente não sabe por quê. Mas a gente às vezes está quebrando princípios e não está percebendo devido à correria do dia a dia. Por isso a importância de sempre rever os princípios bíblicos, de sempre estar em contato com a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor, buscando direção, para que a gente não caia no erro de não cumpri-los. Amém? E nesse estudo eu comecei a perceber que algumas coisas eu ainda preciso melhorar bastante, né? Que devido à correria do dia a dia a gente vai deixando, mas quando a gente se dedica a gente começa a perceber, opa, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. E aqueles que já são bons no que faz, a Bíblia sempre quer melhorar ainda mais, e aqueles que não são bons, o Senhor quer fazê-los ficar ainda melhor, fazê-los ficarem bons. E hoje nós vamos começar pelo princípio que diz assim, é o princípio do caráter. O que é esse princípio do caráter? Né? Quando a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente percebe que caráter é algo que já nasce, nós já nascemos com ele. Não tem aquelas falas que falam assim, o cara já nasceu bom, o cara já nasceu mal, né? Então caráter é algo que está dentro de nós. E muitas vezes esse caráter é moldado pelo ambiente que nós vivemos, pelas pessoas que estão conosco, mas ele já está dentro de nós, esse caráter. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que não existe pessoas com caráter ruim. O ladrão não nasceu com caráter de roubar, o assassino não nasceu com caráter de assassinar pessoas. Não existe pessoas que nascem com caráter ruim. Isso não existe. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus, nós somos feitos criaturas de quem? Criaturas de Deus. E tem como Deus criar algo que seja ruim? Sim ou não? Não existe isso. Deus não vai criar algo que seja ruim. Portanto, todos nascemos com um caráter de Deus. Mas conforme nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, e o ambiente em que nós vivemos, as pessoas que convivem conosco, as pessoas com quem nós se relacionamos, o nosso caráter ele vai sendo transformado, moldado por aquele ambiente. No entanto, que quando a gente vai ler sobre a origem da palavra, a gente vai ver que é uma marca. Caráter quer dizer marca, quer dizer impressão, quer dizer uma palavra mais simples, uma tatuagem impressa na nossa alma. Então, conforme a gente vai caminhando, se a gente não se cuida com o que a gente faz, tudo que a gente faz fora vai marcando a nossa alma. Mas eu digo a vocês, aquele que fica com um caráter ruim, ele pode ser transformado, porque assim, ou eu acredito que Deus transforma o meu caráter para se tornar um homem segundo o coração de Deus, ou eu estou colocando em xeque o poder de Deus. Sim ou não? Porque eu dizer que eu não posso mudar o meu caráter é o mesmo que falar que Deus não tem poder sobre a minha vida. Mas isso é uma decisão que eu preciso tomar. E a partir do momento que eu decido mudar o meu caráter, o Espírito Santo começa a trabalhar em mim. E ele vai sendo moldado para que nós possamos voltar à nossa origem, de fato,
que é um caráter semelhante ao do Senhor. Amém? E a Bíblia também fala algo que nas minhas pesquisas eu gostei muito disso, né? A Bíblia diz que caráter, segundo o que a Bíblia diz, não está relacionado, está relacionado com quem somos quando ninguém está vendo. Uma pessoa de caráter, meus irmãos, ele é igual aqui em qualquer outro lugar que você vai ver ele. Não tem dupla personalidade, né? Uma pessoa de caráter, ele tem caráter aqui em qualquer lugar, seja no meio do povo, seja fora do povo, seja sozinho, ele sempre vai ser uma pessoa que cuida do que faz, cuida do que vê, que está atento ao que está fazendo. A Bíblia fala muito mais de quem somos do que o que fazemos. Deus, ele olha muito mais para o nosso coração do que para aquilo que nós fazemos. E talvez você pense, então o que a gente faz aqui fora não tem importância? Tem sim, porque as nossas atitudes, elas refletem o que está onde? Em nosso coração. Reflete o que está em nós. Então nós precisamos cuidar com o nosso coração. Lá em Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro do seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Então tudo aquilo que nós fazemos reflete o que nós estamos carregando dentro de nós. Nós temos que ter cuidado e cuidar do nosso coração. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o caráter, meus irmãos, ele está envolvido com o que nós carregamos dentro de nós, não com o que nós somos fora. Então nós precisamos começar a observar o que nós temos carregado dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 16:7, essa eu não vou ler, mas é a passagem quando Samuel vai ungir o rei Davi, que ele chega na casa do rei Davi e está ali o pai, a mãe e os 6 irmãos do rei Davi. E humanamente falando, Samuel olha para aqueles homens fortes, bonitos, saudáveis, guerreiros e fala: nossa, o rei está aqui nesse meio. No entanto, quando ele começa a ungir os filhos, vai ali para ungir, o Senhor fala para Samuel: não é esse, também não é esse, também não é esse. E o Senhor diz para Samuel assim: eu não olho a aparência, mas eu olho o coração. Então Deus estava procurando não um homem forte de aparência física, mas um homem de coração puro. Então ele chama a Davi, que nem lá estava, porque ninguém acreditava que Davi poderia ser um ungido do Senhor, porque ele era fraquinho, franzino. Então o homem em si, ele tem a característica de olhar a aparência, mas Deus olha o que está dentro do nosso coração. Uma pessoa pode ser educada em público, mas agressiva em casa. Pode louvar na igreja, mas agir com desonestidade no trabalho. Isso é uma pessoa que tem um caráter duvidoso. É uma pessoa que não cuida do seu coração, que é dupla. Uma pessoa que não tem caráter, ela é uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa acolá. Mas a pessoa que tem caráter, ela é a mesma na igreja, ela é a mesma no seu trabalho, ela é a mesma na sua casa, ela não muda. Uma pessoa que tem caráter, ela prova isso nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas que a gente faz. O que diz lá em Lucas 16:10? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então o Senhor, Ele olha isso. Então uma pessoa de caráter, ela não vai querer se aparecer e fazer só coisas grandes, coisas bem feitas, coisas maiores, mas
tudo que ela fizer vai ser bem feito. Tudo que ela fizer vai ser com excelência, porque isso vem do seu coração. Não é para mostrar para as pessoas que ela faz, mas é porque ela entende que o caráter do Senhor, ele é perfeito. E se eu tenho o caráter de Deus em mim, eu vou fazer de forma perfeita. Seja coisas grandes, seja coisas pequenas. Uma pessoa que tem caráter, ela cumpre as suas promessas, custe o que custar. Ela cumpre a sua palavra. Vai sair caro, eu vou levar prejuízo, mas eu dei minha palavra, então eu cumpro a palavra. Eu falei que eu ia fazer, então eu vou fazer. Então uma pessoa de caráter, ela não fica mudando conforme a situação que acontece. E Deus está atento a isso. Uma pessoa de caráter, ela fala a verdade acima de tudo. Não existe aquela mentirinha para proteger o outro. Não, é verdade, ela vai falar. Ela não mente, ela fala a verdade. Ela fala e ela não tem medo da retaliação, porque é o que tem que ser feito. Uma pessoa de caráter, ela é sim, sim, não, não. Se é não, se é sim, é sim. Não fica querendo agradar quem está do lado. Mas vai magoar, mas vai afastar. Não. Se é sim, é sim. Se é não. Pessoa de caráter não tem esse negócio, né? Outra coisa relacionada ao caráter, meus irmãos, é que muitas vezes o nosso caráter, ele se revela nas dificuldades. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vamos pegar o livro de Jó, por exemplo. Quem lembra aí da história de Jó? Quem lembra da história de Jó? Foi uma história muito alegre? Sim ou não? Não? Então é isso mesmo. Jó passou por uma situação muito difícil. Olha a vida de Jó. Jó era um homem próspero, um homem que tinha uma família abençoada, uma esposa abençoada, filhos abençoados, um homem muito rico da sua época, que de repente ele perde tudo que ele tinha, mas ele não perde algo, seu caráter. Ele não perde a sua confiança no Senhor. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, o que ele fez? Quem sabe? Quem lembra? O que Jó fez? Ele adorou ao Senhor. Mesmo diante da sua dificuldade, ele adorou o Senhor, reconheceu que o Senhor estava acima de todas as coisas. E é interessante que, se você pegar a tua Bíblia e começar a ler Jó, no final Deus restitui tudo e mais um pouco. Ele é restituído, porque Jó, ele não bateu no peito, ele não maldizeu o Senhor, mas ele entendeu que tudo que o Senhor tinha dado a ele era dele, para ele tomar conta, e o Senhor poderia tirar a qualquer momento. Jó tinha um caráter irrepreensível, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da injustiça. O caráter de Jó não mudou. Se tem, eu sou um homem que adora ao Senhor. Se eu não tenho, eu continuo adorando ao Senhor. Como a gente disse no início, nós precisamos ter o caráter segundo Cristo. Precisamos conservar um caráter segundo o caráter de Cristo, meus irmãos. Humildade, verdade, amor sacrificial, que muitas vezes é preciso. Vamos precisar sacrificar por amor. Vamos precisar ser obedientes ao Pai. Um homem e uma mulher de caráter, a primeira coisa que aparece é a obediência ao Senhor. Busca se igualar a Deus, busca ser imitador de Deus, imitador de Cristo. A palavra de Deus, ela diz: sede, pois, imitadores de Cristo. Paulo diz: assim como eu sou. Você tem buscado ser imitador de Cristo? E se o teu caráter, você acha que ele não é perfeito, quando nós somos imitadores de Cristo, ele vai se transformando, ele vai sendo modificado
pelo Espírito Santo. A cada dia precisamos ter o caráter de Cristo. E talvez você pergunte para mim assim: pastor, mas é tão difícil mudar, transformar a minha fala, a minha forma de ser. Mas eu digo a você que quando nós tomamos a decisão de ser transformados, quem é que vem em nosso auxílio? Alguém sabe? Quem vem em nosso auxílio? Eu escutei bem baixinho. Exatamente, o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos fala que o próprio Jesus disse que viria o auxiliador, o consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar tudo o que Jesus nos disse. Então, quando nós decidimos mudar o nosso caráter segundo Cristo, o próprio Espírito Santo nos auxilia em nossas dificuldades. Então ele vai nos ajudando e vai gravando em nós essas mudanças segundo o Espírito que habita em nós. Então nós não precisamos ficar com medo, vou sozinho, vai ser difícil. Não, o Espírito Santo vai estar conosco quando nós decidimos realmente buscar essas mudanças, ser uma pessoa de caráter irrepreensível, íntegro, justo, humilde, que busca o Senhor. Então uma pessoa de caráter, ela tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa de caráter, ela desenvolve seus dons e talentos, que é dado pelo próprio Deus. A Bíblia nos mostra que dons podem abrir portas, mas é o caráter que sustenta. Eu posso, como pregador da palavra, ter o dom da palavra, de estar aqui pregando, falando sobre a palavra de Deus, mas será que se eu só pregar a palavra de Deus, mas ao sair por aquele portão, eu ir direto para uma balada, o que vocês acham? Será que se alguém receber aí uma foto do pastor lá na balada, domingo que vem, quando eu subir aqui, como é que vai ser? Será que eu vou ter o mesmo crédito? Sim ou não? Aí sim, sinceridade, não vai ter. Não vai ter. Exatamente. Eu posso ter o dom da palavra, mas o que vai sustentar esse meu dom, o que vai me dar autoridade no que eu falo a cada um de vocês, é o meu caráter. Vou falar que ir para a balada é algo que não agrada o coração de Deus, e ao sair daqui eu estou na balada. É uma questão de caráter. Eu falo e eu assumo e eu faço o que eu falo. Então nós precisamos entender que eu posso até ter um dom, mas se eu não tenho caráter, logo esse dom perde autoridade, logo esse dom perde a validade perante as pessoas, porque eu falo uma coisa e faço outra. Então o caráter, ele sustenta a nossa vida de fé, sustenta a nossa vida com Deus, sustenta a nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta, ela valida a nossa vida com Deus. Nosso caráter, segundo Cristo, nos ajuda a resgatar pessoas, porque através da nossa vida, outras pessoas se achegam ao Senhor. Então, meus irmãos, caráter tem mais a ver com quem somos quando ninguém está vendo, do que com o que nós fazemos quando todo mundo vê. É quando estamos sozinhos que nós demonstramos realmente quem nós somos. Se aqui na igreja eu trato a Luana, minha filha, muito bem, oi amorzinho, oi filhinha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Aí chega lá em casa, eu sou um grosso, um ogro, trato elas mal. Isso não vem de Deus, não é um caráter que vem de Deus. Assim como eu trato elas aqui, eu preciso tratar elas em casa. Assim como eu sou aqui, eu preciso ser em casa, eu preciso ser no trabalho, em qualquer outro lugar, porque eu estou sendo representante do caráter de Cristo que já está em mim. Amém? Amém, igreja? Amém. Então nós concluímos aqui
o caráter. Caráter tem a ver com quem somos quando ninguém está vendo. E eu pergunto a você, igreja, como você é quando ninguém está vendo? Pense nisso. Como que você se comporta quando ninguém está vendo? Quando a tua mãe não está perto, quando teu marido não está perto, quando tua esposa não está perto, né? Quando o teu pastor não está perto, quando o teu líder não está perto, como você é? Pense nisso. Isso pode nos levar à bênção, como pode nos atrasar as bênçãos. Amém? Vamos para o segundo. Primeiro foi caráter. O segundo princípio que eu quero tratar com vocês, ele tem a ver com o caráter, princípio da mordomia. Quem sabe o que é o princípio da mordomia aí? Do serviço, exatamente. Mas é interessante que quando a gente fala em mordomia, dentro da igreja, a maioria das pessoas já pensa, lá vem falar de dízimos e oferta, né? Porque é um momento de mordomia, geralmente o pessoal fala. Então, mordomia não tem a ver só com dízimos e oferta. E eu até falo para vocês, esse princípio aqui, ele me pega pelas pernas, viu? Eu tenho que me cuidar muito nesse princípio aqui, princípio da mordomia. Mordomia, segundo a Bíblia, tem a ver com cuidado, com zelo, com boa administração. Mordomia tem a ver com cuidar do que nós temos, cuidar de quem somos, cuidar do que é nos dado, não só interno como externo, não só de pessoas como de bens materiais eu estou falando. O mordomo cuida do que recebe como se fosse seu, sabendo que prestará contas do que recebeu. Tudo pertence a quem? Tudo pertence a Deus, e nós somos apenas administradores, nós somos apenas mordomos do Senhor, né? Quem que conhece aí, como é que é um mordomo? O que o mordomo faz? Ele serve, mas quando, tipo assim, vamos imaginar aqui, quando vocês ficarem milionários, forem morar lá no Alphaville, e aí vocês tiverem assim vários empregados, mas você não quiser cuidar deles, falar, dá muito trabalho cuidar desses empregados todos, dessa casa toda. Quem que vocês vão contratar? Contrata o mordomo. Por quê? O que faz o mordomo? Ele vai mandar em tudo. Ele vai mandar em tudo que é seu. Você só se acontecer alguma coisa, então ele vai chegar em você e falar, está acontecendo isso e isso. Mas do resto ele vai tomar conta. E ele vai tomar conta como se realmente fosse dele. Vai cuidar dos empregados, vai cuidar do serviço da casa, vai cuidar do seu carro, vai cuidar do seu filho se você deixar, dos seus cachorros. E ele vai fazer tudo com muita excelência, como se fosse realmente dele. Então o mordomo, ele serve como se ele estivesse cuidando das coisas dele, com excelência, com carinho. E Deus, ele coloca a gente nesse mundo para que a gente seja mordomo dele. Então quando você consegue a sua casa, o seu carro, o seu emprego, você consegue ser um empresário, qualquer coisa, Deus está te concedendo isso. Não é seu isso, mas Deus está colocando em suas mãos para que você tome conta, com excelência, com carinho, com cuidado. Quando nós pegamos Gênesis, lá em Gênesis, quando Adão foi colocado lá em Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 15, Adão foi colocado lá no Éden para quê? Por que ele foi colocado no Éden? Só para usufruir do que tinha lá? O que a Bíblia diz? Deus colocou Adão lá no Éden para cultivar e guardar. Ou seja, Adão e Eva não estavam lá só para pendurar a rede numa árvore e ficar balançando e comendo e bebendo. Não, ele estava lá para cuidar do jardim, para ser o mordomo do jardim.
para cultivar, para cuidar dos bichos, né? Tem muita gente que fala, né? Se Adão não tivesse pecado, a gente não precisaria trabalhar. Da onde que tiraram isso? Desde sempre Deus colocou Adão lá no jardim para que ele pudesse cultivar, realmente trabalhar no jardim. A diferença é que, como não havia pecado, o trabalho era muito mais fácil, era muito mais leve. Então não tinha esse pensamento de que vou ter que trabalhar, vou ter que conseguir, vou ter que fazer. Não, Deus já tinha colocado tudo ali à disposição de Adão. Adão só ia cuidar. Então, quando a gente tem tudo à nossa disposição, o trabalho flui. Então Adão estava lá para cultivar o jardim. Então, mordomia, ele tem a ver com cuidado, com zelo. Mas cuidado do quê? Será que é só cuidar de orar, cuidar de ler a palavra, cuidar de ir à igreja? Vamos lá. Trouxe alguns pontos no qual a gente precisa ser zelosos e que hoje a gente percebe que muitos de nós temos sido relapsos, temos sido negligentes com as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Começando lá, pelo corpo e pela saúde. Quem tem sido mordomo do seu corpo e da tua saúde aí? Sido zeloso pelo corpo. E como ser zeloso pelo corpo? Eu não vou nem falar que eu estou na mira, né? Porque, né? Preciso realmente zelar um pouco mais aí. Mas cuidar do corpo, meus irmãos. Você não nasceu por acaso. Esse corpo foi dado a você por Deus para que você cuidasse dele. Cuidasse como? Alimentação, exercício físico, né? Tomar água. Tudo tem a ver com cuidado. O que a Bíblia diz? Que nós somos o quê? O que nós somos? Templos do Espírito Santo. Então nós carregamos o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Mas como é que eu tenho cuidado desse templo do Espírito Santo? Como que eu tenho zelado desse templo do Espírito Santo? Né, irmãos? É só a gente olhar em volta. Olha quantas pessoas adoecendo, pessoas morrendo. E será que isso foi assim do dia para a noite? Aconteceu, morreu de repente? Não, meus irmãos, isso tem a ver com cuidado, tem a ver com o que a gente faz com o nosso corpo, né? Quantos não brincam, né? Não faz aquela piadinha assim, você acha que é fácil manter isso aqui? É ou não é? Vai anos para chegar nesse ponto. A gente brinca com isso, irmãos, mas é sério. É sério, porque assim, para mim chegar nesse ponto aqui, amanhã eu posso receber uma notícia ruim, né? Posso lá fazer um exame, aparecer uma diabetes, né? Aparecer um colesterol, aparecer qualquer outra doença. Isso é cuidado, isso é zelo. E eu digo a você, talvez você pense assim, mas eu nem sei se dá mais tempo de cuidado que eu tenho, de cuidar desse corpinho. É o que eu costumo dizer, você não sabe quantos anos você ainda vai viver. É ou não é? Então não tem como dizer assim, agora já estou assim mesmo, deixa. A partir do momento que você entende que você precisa zelar das coisas que o Senhor te deu, é a partir daquele momento, começar a cuidar. Cuide do seu corpo, porque Deus te deu esse corpo, para que você cuide dele. Então, a partir de hoje, começa a cuidar da sua alimentação, exercício físico, algo que realmente vá fazer com que o seu corpo se torne ainda melhor. Como você tem cuidado dos bens materiais que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem zelado pela tua casa, por exemplo, pelo ambiente em que você vive? É tudo bagunçado, né? É tudo sujo. Como que você tem zelado pelo teu carro? Um bem que Deus colocou com você, né? Parece aqueles carros lá dos pedreiros assim, não dos que trabalham, os caras que usam o carro, né? Mas tem aqueles caras que não usa carro para trabalhar, mas você entra dentro, parece aqueles carros de pedreiro assim, cheio de
sujo para tudo quanto é lado e aquela coisa medonha. Como é que você tem cuidado? Como é que você tem cuidado da sua casa? Como é que você tem cuidado do seu guarda-roupa? Né? Como você tem cuidado das suas roupas, dos seus bens materiais? Isso é ser mordomo, meus irmãos. Aquilo que você faz lá na sua casa é um reflexo do seu coração. Cuidado. Como você tem cuidado dos seus dons e talentos, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus nos dá dons e talentos, mas você tem que cuidar deles, para que eles possam ser ainda melhor. Seja um dom de trabalho, um dom de cantar, dom de tocar, dom de dançar, né? Dom de mexer com o computador, dom de, sei lá, qualquer coisa, né? Olha lá o irmão Antônio, ele é pedreiro, não é? Não é um dom isso aí, irmão? É um dom. Deus deu para ele sabedoria e entendimento para que ele construa casas, prédios, reforme coisas. Mas como ele tem cuidado desse dom? Tem ido lá fazer de qualquer jeito, jogado tijolo e uma massa lá e está tudo certo? Cuide com os dons que Deus tem colocado na sua vida. Como você tem cuidado dos seus filhos, da sua família? Como é que você tem cuidado da tua esposa, do teu esposo, do seu relacionamento com eles? Tem dado tempo para eles, de qualidade? Tem tirado tempo para conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, saber como é que está? Como você tem feito isso? Deus te colocou dentro de uma família, para que você possa zelar, possa cuidar. Como você tem cuidado da sua casa, meu irmão? Da sua família, dos seus filhos? Como você tem cuidado, meus irmãos, do meio ambiente? Porque isso também Deus colocou nas nossas mãos. Como é que você tem zelado do meio ambiente? Tem separado o seu lixinho lá, em casa? Não? Né? Tem cuidado da graminha, das árvores? Ou você é daquele tipo que tem uma árvore, vamos cortar essa árvore aí, mete uma calçada aí que não quero mais ficar limpando nada, né? Zelar pelo meio ambiente. Porque hoje, o que a gente vê hoje no nosso clima? Tempestades, furacões, tornados, tudo isso é cuidar do ambiente, porque hoje as pessoas não querem mais cuidar do ambiente, não querem mais cultivar uma planta, uma árvore, porque dá muito trabalho. Arranca essa árvore aí, coloca uma de plástico e está tudo certo, fica igualzinha, bonita igual. É ou não é? Mas não faz a função que deveria fazer, irmãos. Como nós temos sido mordomo daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos entender que o perigo da negligência pode custar caro para nós. Uma estratégia do inimigo é gerar o descuido e a negligência. É você descuidar mesmo da tua saúde, descuidar do seu trabalho, descuidar do seu dom, descuidar da sua família, descuidar daquilo que você vê, daquilo que você come. Isso é uma estratégia do inimigo para realmente nos destruir. O que você não cuida, o que acontece? Se eu não cuido de algo, o que acontece com isso? Ele acaba, ele estraga, ele se perde. Olha como é sério, o que eu não cuido, ele se perde. Então, seu corpo se perde, tua família se perde, tua casa se perde, tudo se perde quando você não cuida do que é teu. O mordomia não praticada enfraquece a vida espiritual. Mordomia não praticada enfraquece a vida espiritual, porque tudo que nós fazemos está relacionado com a nossa vida espiritual. Quando nós praticamos de fato a mordomia, o cuidado em cada detalhe, isso vai refletir de fato no nosso relacionamento com Deus também, no nosso fortalecimento espiritual. Então nós precisamos cuidar, meus irmãos, cuidar com o que nós realmente fazemos. Cadê que sumiu aqui agora o negócio? Eita! Então nós precisamos, meus irmãos, começar a cuidar do que a gente é, do que a gente faz.
praticar a mordomia, o zelo nos pequenos detalhes. Precisamos começar a investir na nossa saúde, no ambiente que nós vivemos, na nossa alimentação, na nossa família, no nosso relacionamento com as pessoas, com Deus. Viver mordomia é viver de forma excelente, cuidando dos pequenos detalhes, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua igreja. Praticar a mordomia é honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando você está cuidando da tua vida, cuidando das tuas coisas, meus irmãos, não é só por você não. Você está honrando ao Senhor com a tua vida e com os teus bens. Isso é confiar no Senhor. Isso é confiar que Ele está cuidando de você, assim como você cuida das coisas dEle. Quem vai praticar mordomia a partir de hoje aí? Amém? Amém, muito bem. O terceiro princípio, nós vimos o princípio do caráter, princípio da mordomia, agora nós vamos para o princípio da semeadura. Todo aquele que semeia, ele colhe. A Bíblia ensina que nada acontece por acaso, meus irmãos. Resultados são consequências das nossas escolhas. Assim como na vida escolar, profissional, familiar, espiritual, aquilo que investimos tempo, atitude, valores, retornam em forma de colheitas. Então olha que interessante, se você tem um caráter semelhante a Cristo, e se você cuida, e você é mordomo daquilo que Cristo coloca diante de você, automaticamente você vai colher frutos, porque você vai estar plantando. Cada vez que você toma uma atitude, tem uma escolha semelhante a Cristo, é uma semente lançada que você planta, e você vai colher, e você vai colher isso. Boas sementes produzem bons frutos, mas sementes geram prejuízos e dor. Deus estabeleceu esse princípio desde o Éden. A colheita revela o que foi plantado, mas não o que desejamos ter plantado. É interessante quando a gente fala sobre plantio e colheita, porque assim, quando a gente planta uma semente, a gente colhe só uma fruta? Sim ou não? Se você plantar uma semente de melancia, você vai colher só uma melancia? Não, né? Se você plantar um pé de milho, vai vir só um caroço de milho? Não, vai vir um monte de espiga com muitos caroços. Se você plantar um pé de laranja, vai vir só uma laranja? Não, vai vir várias laranjas. Então a gente precisa cuidar com o que a gente planta, porque uma semente vai gerar muitos frutos. Aí imagina você plantando uma semente ruim. Quantos frutos ruins não vão ser gerados através daquela semente? Por isso nós temos que estar atento com aquilo que nós plantamos. A semeadura correta nem sempre é fácil ou rápida. Quando você planta algo, você plantou hoje, amanhã já cresceu, já deu fruto? Sim ou não? Não. Ela exige um tempo para ser germinada, para poder crescer. E não só isso, mas assim, você não vai plantar em qualquer lugar. Você tem que preparar a terra, adubar, depois você joga a semente, você tem que aguar, tem que cuidar para os matos não sufocar a semente, até que ela germine o fruto. Então existe todo um processo até que a gente possa colher aquele fruto. Então, meus irmãos, plantar e colher exige o que de nós? Dedicação, o que mais? Algo que está faltando em muita gente aí. Responsabilidade também, mas tem outra coisa que está faltando mais ainda. Cuidado também, amor também, mas é outra coisa. Paciência. Alguém matou a charada aí, ó.
Hoje em dia, meus irmãos, a gente tem colhido coisas ruins porque está faltando paciência. As pessoas não querem mais esperar o tempo das coisas acontecerem. E quando nós falamos em coisas de Deus, o que a gente geralmente costuma falar? Para tudo tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo de fazer as coisas, mas hoje as pessoas não têm mais paciência para esperar. Elas querem plantar hoje e amanhã colher. E isso gera um estresse, gera toda uma situação de muitas vezes de raiva, de confusão. Então, para que a gente possa ter colheitas boas, sementes boas, exige paciência, cuidado, dedicação, esperar o tempo certo, o tempo de crescer, o tempo de germinar. A qualidade da semente também importa. Mas aí eu pergunto para vocês, tá, pastor, mas quais são essas sementes? Que sementes são essas que a gente pode lançar para colher frutos bons? Tudo, meus irmãos, em nossas vidas se torna uma semente. A palavra que você diz ao teu filho, ela é uma semente. Se ela for ruim, é uma semente ruim. Se ela for boa, é uma semente boa. Quando você diz para o teu filho assim, teu filho vai lá fazer alguma coisa, e aí dá meio errado, e você fala assim, pô, mas você também não sabe fazer nada, você é um inútil, mas que burro você, meu Deus do céu, quando vai aprender? Que tipo de semente eu estou lançando na vida do meu filho aqui? Sementes ruins. Isso vai entrar na cabeça dele e realmente ele vai, com o tempo ele pode acreditar que ele é um burro, que ele é um inútil, que ele não sabe fazer nada, e ele vai se tornar aquilo. Mas quando eu falo assim, não, meu filho, vem cá, eu vou te ensinar, olha, é assim, 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 pega na mão dele, ó filho, faz assim, assim. Que nem eu fiz lá essa semana, a Luana pediu para ela vir abrir uma lata lá com o abridor de lata, e ela estava se batendo e não conseguia. Eu falei, filha, é assim, você faz assim, assim. E ela não conseguia, eu peguei na mão dela, filha, é assim, você roda aqui, aqui, aqui. E fiquei ali, acho que ficou quase uns 10 minutos tentando abrir aquela lata lá. Eu falei, até que a mãe já estava ali, fazendo uma pressão, porque ela precisava do ingrediente. Daí eu falei, filha, você quase conseguiu, mas da próxima a gente treina mais numa outra lata aí, tá bom? Deixa o papai abrir aqui. Ou seja, eu não gerei no coração dela, sai daí, você não sabe abrir essa lata. Mas eu tentei ensinar, mas vi que naquele momento não ia, não. Filha, depois a gente então tenta mais uma vez. Ou seja, estou lançando uma semente na vida dela que não é para ela desistir de abrir uma lata, mas que ela vai tentar de novo. Agora, se eu grito e já falo, sai daqui, você não sabe abrir, pode ser que ela não vai tentar mais abrir. Sementes que eu estou lançando na vida da minha filha. E eu quero perguntar para vocês algo que hoje em dia é algo que tem gerado nas pessoas, tem trazido frutos muito ruins para as pessoas. Nós entendemos que a palavra de Deus lá no início, quando a gente falou de caráter, Provérbios estava dizendo assim, sobre tudo que deve cuidar, cuida do seu coração. Só que o nosso coração, ele pode ser alimentado por cada um de nós. E quando eu disse para você que o homem bom colhe boas coisas do seu coração, é porque assim, tudo aquilo que está sendo gerado em meu coração são sementes que eu estou plantando em meu coração. Agora eu pergunto a você, que sementes você tem plantado no seu coração? Porque como a gente pode gerar sementes boas? Como nós podemos tirar coisas boas dos frutos do nosso coração? Quando eu estou orando, buscando um relacionamento com Deus, eu estou plantando no meu coração um relacionamento de amor, de fidelidade, de obediência, de respeito, de carinho, de dedicação. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu estou lançando sobre o meu coração sementes da palavra no meu coração, que vão gerar frutos na minha vida. Cada vez que eu ouço um hino,
eu estou lançando sementes no meu coração através daquela música. Cada vez que eu assisto um programa de televisão, eu estou lançando sementes no meu coração através daquela programação. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, se torna uma semente lançada. Vamos pegar aí as redes sociais. Eu gosto de falar de rede social, né? Quando você abre o teu Instagram lá, o teu Facebook, que tipo de semente você tem lançado no seu coração? Será que boa parte das sementes que saem de lá são boas ou ruins? Tem alguém que responde na lata mesmo. São ruins mesmo. E de fato, boa parte de cada um de nós que perde tempo em rede social, estamos vendo coisas que não vão edificar a nossa vida, não vão trazer nada de benefício. Na verdade, só vão atrasar o nosso crescimento. E ainda mais, tem atrapalhado a gente lançar sementes. Porque, como nós vimos, para que uma semente possa se desenvolver, ela tem um processo, ela tem um tempo. Você precisa ter dedicação, paciência, você esperar o tempo certo. E o que as redes sociais, ela tem feito com muitos de nós? Ela tem acelerado o nosso coração. Ela tem nos acelerado no que a gente faz. Hoje em dia, a maioria das pessoas não consegue assistir um filme inteiro. Não consegue, porque fica agoniado, não acaba nunca. Por quê? Porque as redes sociais é só videozinho curto. 1 minuto, 2 minutos, 3 segundos, 4 segundos, passa um, passa outro. Não consegue mais focar. Não consegue mais se dedicar a algo, porque assim, não, está demorando demais. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos acessando, porque são sementes lançadas em nosso coração, e amanhã ou depois a gente vai colher esses frutos. E o que muitos de nós temos colhido aí como fruto desses acessos, muitas vezes que não edifica a nossa vida? Ansiedade, desespero. Temos colhido olhar para a nossa vida e ficar se comparando com a vida dos outros, porque a maioria posta aquelas fotos de família de margarina, uma vida bem sucedida, que muitas vezes é mentira, mas são sementes que a gente vai jogando em nosso coração, que vai influenciando a nossa vida. Por isso eu quero perguntar para você, meus irmãos, minhas irmãs, o que você tem plantado na sua vida? Quais são as colheitas, os frutos que você tem colhido hoje? São bons ou são ruins? Porque eles são reflexo do que você plantou. Mas isso não é para você desistir, porque você está aqui. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós podemos transformar a nossa situação. Nós podemos plantar sementes novas. E eu não estou aqui dizendo que rede social é ruim, longe de mim isso, porque tudo que Deus deu de inteligência para o homem foi para que pudesse nos ajudar a nos desenvolver. Mas o inimigo, como ele não dorme, ele usa estratégias para distorcer aquilo que Deus trouxe para nos abençoar. Mas nós precisamos estar atentos para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente assiste, porque são sementes que vão ser lançadas no nosso coração e que amanhã ou depois vão gerar todo mundo vai gerar frutos. Muito bem. Então cuide do que você vê, cuide do que você assiste, do que você olha, porque isso vai gerar frutos. E para finalizar aqui esse de hoje, que nós vemos sobre caráter, sobre quem é você quando ninguém está vendo, que nós vimos sobre mordomia, que é sobre cuidar, sobre zelo, sobre o que Deus colocou na sua vida, e vemos também sobre o que nós temos plantado em nossa vida. Eu quero terminar aqui hoje
lembrando que nós somos chamados a frutificar. E eu quero lembrar você que muitas vezes parece que nós temos corrido atrás das bênçãos de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Quantas vezes em nossas orações a gente fala assim: Deus nos abençoa, Deus me abençoa. Mas vocês sabiam que a Bíblia, ela não diz isso. O que a Bíblia diz é que as bênçãos de Deus nos alcançarão. Nós não precisamos pedir as bênçãos de Deus, mas elas virão até nós. É isso que a Bíblia diz. Então, cada vez que você cumpre o princípio do caráter, o princípio da mordomia, o princípio do colher, do plantar e colher, as bênçãos de Deus estão vindo sobre você. Cada vez que eu busco ao Senhor por quem Ele é, por amor a Ele, as bênçãos de Deus, elas automaticamente virão sobre a minha vida. Chuvas de bênçãos serão abertas sobre mim. Então nós precisamos, meus irmãos, começar a observar como está sendo a nossa vida com Deus, cumprimento de princípios. Eu tenho dedicado tempo a cumprir os princípios do Senhor, porque você vai ver que a partir do momento que você começar a dedicar tempo aos mandamentos e princípios do Senhor, as bênçãos virão sobre vocês. Vocês não vão precisar pedir, quando vê, chegou, quando vê, aconteceu. É assim que acontece as bênçãos do Senhor na nossa vida. E isso vai exigir paciência, tempo, cuidado, análise. Opa, eu preciso ajustar aqui, preciso ajustar ali, preciso me ajeitar aqui. E as bênçãos de Deus recairão sobre cada um de nós. Amém, igreja? Quem que lembra o primeiro princípio aí? Caráter. O segundo, mordomia. O terceiro, da semeadura. Quem vai praticar esses princípios aí durante a semana? Amém. Ó, eu gostei, hein? A maioria respondeu. Então comece a analisar isso e não deixe que a correria do dia a dia os impeça de ver aonde vocês precisam ajustar os princípios do Senhor. Amém?